Você vai entender e viver o Evangelho de verdade quando o sistema da qual você faz parte ele é menos importante do que a graça e do que o próprio Cristo. Você vai estar vivendo e crendo verdadeiramente no Evangelho quando você não se sentir um estranho, estando entre irmãos de outras igrejas das quais defendem as verdades bíblicas da fé cristã. Você vai estar livre mesmo quando você não se sentir estranho, saudando e sendo saudado de uma forma diferente à sua. Você vai ter entendido e vai estar vivendo o Evangelho quando você não achar estranho ser crente de outro jeito. Você vai estar vivendo de fato e entendendo o Evangelho de fato quando você deixar de emocionalmente ou dentro do sistema que você faz parte excluir os tidos e ditos pecadores e começar a amá-los e tratá-los e reconduzi-los num processo de cura. Aquilo que nós vamos chamar de disciplina espiritual. Quando o sistema de fato entender o Evangelho, não somente pregar, a partir daí você vai perceber que o sistema doutrinário muda, não somente o meu discurso muda. Você vai estar vivendo o Evangelho dentro de você, e verdadeiramente dentro de você, quando você não precisar da validação de alguém para acessar Deus, como eu preciso de fazer isso para ser visto e bem visto, e seguindo essas regras ter o amor de Deus ou não. Você vai ter entendido o Evangelho de fato quando você tirar as suas máscaras e dentro da sua comunidade cristã não ter vergonha de confessar para alguém um pecado. Porque você tem certeza que esse seu pecado vai ser tratado, e por mais que você seja disciplinado, você vai ser tratado. Bom, você vai estar entendendo verdadeiramente o Evangelho quando teu filho puder casar-se com uma batista. Você vai estar entendendo de fato o Evangelho e vivendo ele quando você compreender que o batismo do outro, em outro lugar, desde que dentro das diretrizes bíblicas e fundamentos da fé cristã, não impede da pessoa pregar aqui. Não impede da pessoa ter a mesma liberdade que eu tenho aqui. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, fizemos e acontecemos, mas nunca pertencemos a um corpo, mas pertencemos de fato a um prédio. Você de fato vai ter entendido o Evangelho quando você começar a perceber de fato e reconhecer que você errou. Você vai entender que um sistema está mudando quando houver arrependimento dos erros que foram cometidos. Reconhecimento. Porque sabendo que a nossa memória é muito curta, basta a troca de uma geração. Ou melhor, a nova geração vem aí e com essa nova geração tudo vai ser diferente e pouco importa as gerações que passaram. O nome disso não é arrependimento. O nome disso é encobertar erros do passado. Você vai estar entendendo e vivendo de fato o Evangelho quando você não olhar somente para o seu para-brisa, mas para o seu retrovisor e corrigir coisas e pecados dos quais você cometeu no passado. É quando você não se revoltar, quando alguém tiver que te ensinar um texto bíblico, da qual você entendeu errado. É quando você não ter medo de falar: preguei errado sim, e preciso corrigir a rota. Enquanto em ti houver vaidade, enquanto você tiver medo de perder a sua posição no ministério, você não entendeu o Evangelho. Às vezes, se tirar de você o teu instrumento, tirar de você o teu cargo, a tua bateria, a tua guitarra, teu violino, o teu bombardão, se tirar de você o teu microfone, não resta nem o ser crente. Você vai entender de fato o que é ser cristão e o Evangelho é quando, mesmo que longe de todo o holofote, palco, estrutura, você continuar sendo fiel àquilo que você crê. Agora, se retirar de você a tua posição, os teus amigos, o teu convívio social, e isso para você doer de tal modo, e é compreensível porque a sua identidade foi rasgada, mas quando isso doer de tal modo que você não conseguir se mover, não é temor a Deus, porque temor a Deus é movimentar-se em direção a Ele, não é travar. Você vai ter entendido de fato o Evangelho quando você conseguir ler um texto bíblico simples, como a carta do Apocalipse à igreja de Filadélfia, que diz assim: a porta que Deus abre, ninguém fecha, fecha, e aquele fecha, ninguém abre. Eu te convido a ver o vídeo que nós postamos aqui no domingo. Quando você entender de fato a oração do Pai Nosso, que o Pai é nosso. Quando você de fato entender que o homem deve examinar a si mesmo e tomar a ceia e não deixar de tomar. Você vai estar entendendo de fato o Evangelho quando você não ter medo de conflitar com o erro de algum sistema religioso, porque o que é mais importante para você é a verdade bíblica em detrimento ao seu cargo, posição, estrutura ou qualquer outra coisa. A minha crítica aqui não é a crítica a nenhum sistema. A minha crítica aqui é para você que está me ouvindo. Será que você entendeu? Ou será que a tua esperança está posicionada no lugar errado?